Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 7º vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o milagre eucarístico. Eu coloquei no singular porque existem diversos milagres eucarísticos, como o de Lanciano e outros que a gente vai falar. Só que eu acho que o milagre eucarístico é um só. E o milagre eucarístico mais espetacular é aquele que acontece na sua paróquia. Que é o pão se transformando no corpo de Cristo. Tecnicamente, não é Jesus se transformando em pão, porque aquilo lá não é pão, é Jesus. Então, na verdade, é o pão se transformando em Jesus. Isso que seria mais correto tecnicamente, tá? Eu vou ler com vocês, Bíblia da Ave Maria, João 6, versículo 53 em diante, tá? João 6, 53 em diante. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram e ouvindo disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? A questão do pão e do vinho, né? Quer dizer, do comer a carne. Comer a carne, isso vos escandaliza? Jesus falou. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Eles ficaram escandalizados de ter que comer a carne de Jesus, o sangue de Jesus. Ficaram escandalizados. Nem tirou a razão deles. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Se fosse metáfora, se fosse figura de linguagem, Jesus diria, não gente, é brincadeira, assim, não é comer a carne, é só figura de linguagem. Não, ele falou, vocês também não querem ir embora? Estão escandalizados? Estão escandalizadinhos também? Querem ir embora? E aí Jesus, né, o Simão fala, para onde iríamos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna e tal. Então, pessoal, Jesus realmente dizia, isto é a minha carne, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Não é figura de linguagem, é real. E isso acontece na nossa paróquia todos os dias. Quando o padre faz a consagração, o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. Não existe nada falso na igreja, tá? Tudo é real, é aquilo mesmo, tá? Então, o pão é corpo e o vinho é sangue, né? Lex orandi, lex credendi, né? O que nós rezamos, né? Tudo que nós rezamos aqui no missal, tá? É o que nós cremos, de verdade, né? Então, receba, Senhor, esse pão e vinho para que se torne o corpo e sangue de Jesus. Temos alguns, como nós temos dificuldade, né? Como eles tinham na época, nós temos muita dificuldade de entender que aquilo realmente é o corpo e sangue de Jesus. E começaram a acontecer alguns milagres eucarísticos. O mais antigo que nós sabemos é o de Lanciano. Foi Lanciano, é uma cidade na Itália. Muitos deles aconteceram na Itália. E o padre estava rezando, diz que ele duvidou, né, que seria o corpo e sangue.
e se transformou. A hóstia se transformou num pedaço de carne e o vinho se transformou em sangue. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. O corpo, ele é um corte do coração. Um corte do coração, isso foi um laudo. Tá? Isso está mais de 1.200 anos em Lanciano. Você pode ir lá visitar pessoalmente se você quiser. Meus pais foram, eu nunca tive a graça de ir. Meus pais foram. E você pode constatar que realmente é um pedaço de carne. E é um pedaço do coração. E não foi feito nenhuma técnica de mumificação, né, desse corpo e desse sangue. Foi atestado que é sangue humano, que é sangue AB, né, que é o mesmo do sudário, sangue AB, sangue humano, e que é um corte do coração. E é coração humano, tá? É sangue humano, coração humano. Se você não acreditar que não foi feita nenhuma técnica de mumificação, se você não acreditar, né, acha que é de uma pessoa que eles tiraram e tal, como que em 1.300 anos, 1.200 anos isso não se decompôs? Tem a técnica de mumificação, tentaram conservar, pode ser. Mas como que em 750, tá? Há mais de 1.200 anos atrás, eles iam fazer um corte tão perfeito do coração? Parou para pensar isso? Imagina qual seria a faca que você teria que ter, como você pegaria um coração humano para tirar essa fatia, né? Dessa forma. Não é um fígado que você consegue tirar um bife assim. Então, só cortar, né, dessa forma, em forma de hóstia, né, só cortar dessa forma já seria impossível para a tecnologia da época. Hoje a gente teria, né, como fazer isso, mas 750 não. Então isso realmente, né, aconteceu, milagre eucarístico. Tem vários milagres eucarísticos. Você pode pesquisar na internet para ver mais fotos, inclusive, e tal. Mas esse de Lanciano realmente é o mais famoso, né? Um outro muito importante aconteceu em Bolsena, em 1263. E olha só que interessante, né? Eu estou fazendo aqui com vocês esses vídeos e eu mesmo não sabia que a festa do Corpus Christi aconteceu, né, em razão de um milagre eucarístico, né? Tinha uma vidente que falava que Jesus pedia a festa, né, de Corpus Christi, e aconteceu o milagre eucarístico que desencadeou tudo isso, né? 1263, o padre Pedro estava celebrando, ele estava em Romaria, né? Ele tinha ido de Boêmia para Roma e estava voltando para casa quando foi celebrar uma missa, e caíram no corporal gotas de sangue, né? Não foram poucas, realmente jorrou o sangue da Eucaristia. Tem ainda lá, até hoje em Bolsena, o corporal sujo de sangue, né, que foi utilizado ali na celebração da missa. Por isso, né, então eles pegaram o corporal, saíram em procissão para encontrar o Papa. O Papa estava próximo, não estava longe dali, era o Urbano IV, não é isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui Isso, o Papa Urbano IV estava próximo, em Orvieto, né, e eles se encontraram no meio do caminho, saíram em procissão com o corporal, e ali, quando o Papa Urbano IV viu, ele se ajoelhou e falou Corpus Christi, né? E ali foi instituída a festa de Corpus Christi, que temos até hoje. A sequência foi composta por São Tomás de Aquino, né, que morava lá em Bolsena e compôs, e é aquela a música que a gente conhece do Santíssimo Sacramento, né, foi composta por São Tomás de Aquino, né, a sequência que é cantada
na missa de Corpus Christi. Então esse é muito famoso, né? O de Lanciano é muito legal, porque a gente consegue ver lá, né, a hóstia virando corpo, o sangue, o vinho virando sangue, e naquele caso não é exatamente o que acontece nas nossas, e nesse caso também, não é exatamente o que acontece na missa. Na missa nós temos uma coisa que é a transubstanciação. Então, nós temos a aparência de pão e vinho, né? Então, por isso, espécie, né? Espécie do pão, então, aparência de pão, espécie do vinho, aparência de vinho. Mas, na verdade, são corpo e sangue de Cristo. Quando nós comungamos, nós temos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então nós comungamos qualquer uma das espécies, né, qualquer uma das aparências, nós comungamos corpo, sangue, alma e divindade. Por união hipostática é o nome disso. Um nome técnico que só para citar. E quando nós tomamos o corpo e o sangue, também nós estamos em comunhão com o Espírito e o Pai, porque Jesus é membro da Santíssima Trindade e também unido ao Pai e ao Espírito Santo. Então tudo que temos de mais sagrado está na Eucaristia. E se eventualmente você não pode comungar, você pode adorar. Você pode adorar. Senhor, eu não sou digno de quem tereis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando isso acontece na Bíblia, né, o centurião pede para curar o filho dele, Jesus não vai lá. Jesus só diz uma palavra e ele é curado. Então adorar você pode adorar. Tá? Então eu sei que muita gente sofre por não poder comungar e realmente é ruim por conta de tudo isso que você está vendo nessa série, mas você pode sim adorar ao Senhor. Tá? Então pesquise sobre os milagres eucarísticos, tem uma série deles na internet e vai ser muito bom para você poder ver, né, que lá no caso, eu falei que não é exatamente o que acontece na sua paróquia, né? Lá aconteceu a transformação, né? Na paróquia é a transubstanciação, então continua a aparência, né? A espécie do pão, a espécie do vinho continuam, a aparência de pão e vinho. Lá não foi transubstanciação, lá foi transformação, né? Então transformou, então é outra coisa. Lá também é outra coisa, mas aqui no caso você vê, né? E ainda bem que é só transubstanciação. Imagine se você fosse comer carne humana, crua. Graças a Deus, né, que Melquisedeque usou o pão e o vinho e nós fazemos o sacrifício incruento, né, sem o derramamento de sangue. Tá? Então, que isso possa ajudar na sua fé. Tá? Quando você for à missa, lembre-se disso, né, que é Cristo que está lá. Grande abraço, até o próximo vídeo.